Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Entenderam, né? Eu repeti porque estava desconectado aqui. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom? O tempo todo. Deus é bom? O tempo todo. Está muito alto, irmão? Não? Aleluia. Glórias a Deus. Para mim é alegria, é prazeroso, é gratificante estar mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, para a igreja. Não me torna melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Não me torna menos independente de Deus do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu sou o mais dependente de Deus, sabe? Porque a gente carrega uma responsabilidade muito grande, né? De poder estar ministrando a palavra de Deus. Responsabilidade, tá, querido? Não é peso, não é dor, sabe? Não é constrangedor, muito pelo contrário. Essa responsabilidade, ela gera alegria no meu coração, sabe? Gratidão a Deus. E estar aqui me dá cada vez mais o entendimento do quão Deus é soberano, do quão Deus é poderoso, do quão Deus pode fazer todas as coisas, do quanto Deus pode usar qualquer um, independentemente de nacionalidade, independente de região, independente, sabe, de classe social, independente, sabe, do quanto eu possa ser conhecedor ou não da palavra de Deus. Deus, ele pode usar qualquer pessoa, sabe? Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para o que ele quer. E ai daquele que buscar não fazer aquilo que Deus pede para que faça. Eu daria só um exemplo para você. Jonas tentou fugir, mas não adiantou. Tentou se esconder, mas não adiantou. Tentou se suicidar-se, porque ele pediu para jogarem ele dentro d'água, mas não adiantou. Porque quando Deus, ele determina no coração dele a usar alguém, ele vai usar. Amém, querido? Glórias a Deus. Então eu me sinto honrado por Deus, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar da palavra dele. E nós vamos estar trabalhando esse mês, hoje é a primeira mensagem do mês. Nós vamos estar falando sobre alguém muito poderoso. Aí você deve estar pensando, Jesus. A gente vai falar de alguém muito importante. Aí você deve estar pensando, Deus. Eu vou falar de um personagem espetacular. E você deve estar pensando, ele vai falar de Davi, ele vai falar de Saul. Saul é espetacular negativamente, ele vai falar de Salomão. Não é verdade? Porque nós levamos longamente para essas pessoas, para pessoas que ficaram muito conhecidas, faladas, né, no nosso meio. Davi, seus irmãos, Golias, Samuel. Mas esse mês, querido, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos estar falando sobre
a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Durante todo o mês de julho, a Igreja Batista Nova Filadélfia, tanto aqui em Comendador Soares, quanto na sede, quanto em Campo Grande, o tema vai ser esse ser tão espetacular, tão especial, tão lindo, tão submisso, tão amável, e que deve ser tão desejado pela sua igreja, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Esse mês você vai poder mergulhar no aquecimento, no aprendizado, sabe? Você vai descobrir coisas maravilhosas e você também vai viver coisas maravilhosas através do aprendizado sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade, essa Trindade que é única, Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. É lindo demais. Que Deus possa nos conduzir durante essa caminhada no mês de agosto, sabe? E que o Espírito Santo ele possa fazer em nós algo extraordinário. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância do agir do Espírito Santo. É o tema da nossa mensagem de hoje, a importância do agir do Espírito Santo. Irmãos, eu não sei você, mas eu bem cedo aprendi e descobri que o Espírito Santo, ele é quem faz tudo. Mesmo que muitas vezes o Espírito Santo ele fica nos bastidores. Sabe aquele pessoal da mídia? O Léo aqui a gente fica vendo. O Léo a gente está aqui pertinho dele. Eu falo Léo, todo mundo olha, ele já sabe que é ele. Mas quando você chega na sede do pessoal da mídia, cara, se for o caso, você entra, você assiste o culto, um culto maravilhoso, uma aparelhagem linda, algo tremendo, e você nem sabe quem é que está por trás daquela ferramenta toda, daqueles instrumentos todos, o pessoal da mídia, o pessoal do som, sabe, é coisa maravilhosa, e ninguém vê, e sai aquela coisa linda, que tem aquele culto maravilhoso, sai nas redes sociais, espetacular. O Espírito Santo age de uma forma espetacular na nossa vida, e muitas vezes, querido, ele nem é percebido. Que ser extraordinário é esse Espírito Santo. Que coisa linda é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, nós precisamos entender que ele é uma pessoa, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele precisa que nos relacionemos com ele de uma forma pessoal, como um ser humano, sabe? Só que ele é divino. E ele age, querido, em nós de uma forma extraordinária e poderosa, e espetacular, inconfundível. E muitas vezes a gente não percebe, a gente não vê. E muitas vezes a gente não passa para o Espírito Santo a glória que é devida, sabe? A importância do Espírito Santo. Para que nós estejamos aqui nessa noite, eu e você que está aí, foi necessário a autorização ou a graça do Espírito Santo em nossas vidas para nos trazer até aqui. É o Espírito Santo que nos impulsiona a vir até esse lugar. Deixa eu te falar, irmãos e irmãs, se o Espírito Santo não te futucar, se ele não falar o teu coração, se ele não fomentar em nós o desejo de estarmos aqui, nós não vamos vir. É o Espírito Santo que nos traz até esse lugar. É lindo isso, né? É o Espírito Santo, querido, que te guarda quando você sai até você chegar, durante o tempo que você está aqui. Ele abre o teu entendimento, ele mexe no teu intelecto, para que você entenda a palavra poderosa de Deus que vai ser falada e que está sendo falado. É o Espírito Santo. Que coisa linda! A importância do agir sobrenatural e extraordinário do Espírito Santo em nós. É indispensável. E nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos buscar a interação, o relacionamento com esse Espírito Santo. Amém, igreja? Você pode dar um amém? Um glória bem alto.
Fala assim: Espírito Santo de Deus, você é lindo. Muito obrigado por agir na minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Abra a sua Bíblia, querido, rapidamente, em Atos dos Apóstolos. Aleluias. Glórias a Deus. Capítulo 2. O Espírito Santo, irmãos, ele foi uma promessa feita por Jesus. Amém? Jesus falou: eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus prometeu, Jesus cumpriu. Porque eu posso até não cumprir, irmãos, mas Jesus, ele cumpre fielmente com a sua palavra, com as promessas. Em Atos capítulo 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu vejo essa panorâmica aqui. Posso ouvir um amém? Onde estavam todos assentados. Então, só para pegar o gancho aqui desse primeiro versículo, eu quero te dizer e informar, que a Bíblia acaba de me informar, querido, que se o Espírito Santo, se você permitir, se você quiser, se você deixar, se você abrir o seu coração, ele vai te visitar aí, sentado, aonde você está. Nós acabamos de ler aonde estavam todos assentados, e eu vejo a igreja sentada, preparada. Então o Espírito Santo fica à vontade, vem, visita, aleluia, nos anima nessa noite, nos aquece, Espírito Santo de Deus, aleluia. É muito simples, né? Esse Espírito Santo, como é lindo. Assentado, sem correria, diz a Bíblia, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O 3 diz assim, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia! Todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, querido. Basta estar no lugar, basta estar ligado com Ele, basta estar no entendimento, na obediência, sabe? E atento, com o coração aberto, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios, ou ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. E passaram, parte B, a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, querido? Glórias a Deus. Então, esse ser tão maravilhoso, lindo, poderoso, do Espírito Santo de Deus, ele aproveitou uma oportunidade onde a igreja do Senhor estava ali cumprindo uma ordem de Jesus para que permanecessem ali até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Querido, e quando diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, nos ensina alguma coisa, sabe? O que eu aprendo com isso? É que eles foram cheios e eles não se esvaziaram mais do Espírito Santo. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, diz a Bíblia que nós recebemos o Espírito Santo de Deus e agora ele fica, sabe?
habitando, morando dentro de nós. Lá no Antigo Testamento era diferente, querido. Havia uma visitação periódica, sabe? Havia uma visitação do Espírito Santo para cumprir aquilo que Deus queria que acontecesse naquela época, ou naquele dia, ou naquela situação, a um povo, a uma nação, a uma família. E aí, eles eram visitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderava deles, eles realizavam aqueles atos poderosos, sabe? E o Espírito Santo se retirava deles, e eles voltavam à sua normalidade. Eu poderia citar aqui o caso de Sansão, sabe? Quando ele era cheio do Espírito Santo, ele fazia e acontecia, o Espírito Santo saía, ele já se tornava um imortal normal. Os homens de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. E eu não leio mais na Bíblia que eles ficaram sem esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo passou a habitar com eles da mesma forma que habita em mim e habita em você. Para o quê, queridos? Para realizar o propósito de Deus. Que são a ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. E o que o Espírito Santo gera em nós? Qual é a obra que o Espírito Santo realiza em nós? Como eu já falei, só para ler aqui, querido, está escrito, o Espírito Santo é uma pessoa divina que desempenha um papel fundamental na vida dos cristãos. Ele é o consolador, o ajudador, o guia e o que nos dá poder para vivermos, aleluia, glórias a Deus, uma vida piedosa. Nesse sermão de hoje nós vamos aprender alguns requisitos, amém, querido? O Espírito Santo agindo em nós para efetuar algo que só Ele, só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Algo que Jesus falou, ó, Ele vai fazer em vocês. Sabe? Agora ainda vocês não entendem, mas quando Ele vir, Ele vai fazer vocês entenderem. E aí vocês vão passar a viver sob a tutela, aleluia, Ele é o nosso tutor do Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém, querido? O agir poderoso do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que o Espírito faz em nós, querido, o Espírito Santo é quem nos convence. Querido, quando você entende que você é pecador, saiba que não foi algo nada gerado de você mesmo. Foi algo que o Espírito Santo gerou dentro de mim e dentro de você. Ele te convenceu que você é um pecador, sabe? Ele nos convence, aleluias, do pecado. Ele nos convence do juízo. Ele nos convence da verdade, sabe? É o Espírito Santo quem gera esse entendimento dentro de nós, e nós passamos a entender e a acreditar que só Jesus é capaz de perdoar o nosso pecado. É o Espírito Santo que nos convence. É a coisa mais importante, eu diria, relevante que o Espírito Santo faz em nós. É esse entendimento e é esse convencimento que o Espírito Santo gera em nós que nos leva ao arrependimento. Amém, igreja? Glórias a Deus. Se eu não me convenço, pastor Nilson, de que eu sou pecador, aleluia, eu não vou procurar Jesus. Mas o Espírito Santo, sábio demais, meu Deus do céu, que homem é esse? Que ser é esse? Que poder é esse? Ele entra, ele futuca, ele mexe dentro das nossas entranhas e nos convence de que eu sou pecador e de que eu preciso me arrepender e entregar a minha vida para Cristo. É o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado. Aleluia. É o Espírito Santo que faz você dizer: eu sou pecador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Coloca aí para a gente, irmão, João capítulo 16, versículo 3, versículo 8, só para não ficar só nas minhas palavras, tá? O Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva a reconhecer nossa necessidade da salvação,
é o que eu acabei de falar. Sem o agir do Espírito Santo, não podemos entender a profundidade do pecado e a necessidade do arrependimento. É o Espírito Santo. Se você está aqui, querido, deixa eu te falar, foi o Espírito Santo. Se um dia alguém fez o apelo, você levantou a mão para ele, veio até os pés de Cristo, foi o Espírito Santo que te carregou de lá até aqui e você se dobrou ao poder salvador desse Espírito maravilhoso através da mensagem pregada. Aleluia! Glórias a Deus! E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Segue, bota o próximo, vamos ver o que tem. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele é a justiça, aleluia. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, aleluia. Glórias a Deus. É o Espírito Santo, querido, que gera em nós essa necessidade de buscar toda manhã a presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por me convencer, por nos convencer, para nos plantar, nos limpar, onde o Senhor é glorificado. Aleluia. Oh, que coisa linda esse Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Oh, maravilhosa. Bom demais, querido. Bom demais. Outra coisa que o Espírito gera em nós, querido. O Espírito Santo é o responsável, irmão, por nos regenerar. Por nos fazer essa transformação que muitas vezes até nós mesmos desacreditamos que era capaz, sabe? Um mentiroso, agora abominar a mentira. Um adúltero não adultera mais. Um ladrão não rouba mais. Aquele que, sabe, não amava a Cristo, passar a amar a Cristo. Aquele que era avesso à palavra de Deus, agora é apaixonado pela palavra de Deus. Sabe, é o Espírito Santo que gera em nós uma nova vida, um novo ser. Aquele que era nada. Porque, querido, para Satanás, para o diabo, nós não somos nada. E ele deixa isso muito bem claro, irmãos. É porque o mundo fica cego, sabe? O mundo fica com os olhos tapados e não enxerga. Mas o ser humano, para Satanás, não tem valor nenhum. Mas para nós, para Deus, querido, para Jesus, eu e você, somos mais valiosos do que toda ouro e toda prata refinada que existe no mundo. Eu e você somos mais valiosos do que qualquer diamante lapidado, irmão. É o Espírito Santo que gera isso em nós, nos regenera, nos faz nova vida, novas pessoas. É o Espírito Santo, irmãos. Como diz o meu filho, se tu cantava para o rato, agora tu canta louvores e adoração para ele. Aleluia. Não sei de onde ele tirou isso não, mas amém. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos ressuscitou em Cristo e conosco nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está lá em Éfeso, querido. Não coloca não, irmão. O Espírito Santo nos regenera e nos dá nova vida em Cristo. Sem o agir do Espírito Santo não podemos experimentar a salvação de jeito nenhum. Nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Se hoje, querido, eu tenho a minha vida pautada pela palavra de Deus, é poder da ação do Espírito Santo de Deus. Se hoje eu priorizo, sabe, agradar a Deus mais do que ao mundo, poder do Espírito Santo de Deus, regeneração do Espírito Santo do Senhor. Coloca Tito aí, irmão, para nós, capítulo 3, para embasar. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Tito,
Irmãos, eu cheguei numa igreja uma vez, pedi para abrir em Tito. Aí não tinha Tito na Bíblia, nem na minha, irmão. Misericórdia. Muito difícil. Tito é um livro pequenininho, amém, irmão? Que está ali, pouco antes de Hebreus. Tito 3, versículo 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não é nós, é Ele, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, aleluias, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia, querido. Nós éramos sujos, imundos, pecadores, sabe? Mas fomos, aleluias, lavados pela regeneração e pela renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz novo em nós a cada dia. É o Espírito Santo que vai trabalhando em mim e em você. E engraçado, irmãos, que o Espírito Santo, ele não só trabalha, a gente sabe que a mudança é interior, é de dentro para fora, mas até o semblante do ser humano, ele muda quando tem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Sem o agir do Espírito Santo, podemos nos perder e não entender o plano de Deus para a nossa vida. Sair. Aleluia. Então, querido, o que eu preciso aprender com isso? Que eu preciso depender do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Faz aquela confusão dentro de nós. Não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, aleluia. A principal e mais importante vontade de Deus é que você vá para a eternidade ao lado de Jesus. É que você tenha uma eternidade na luz com Cristo. Essa é a principal, querido. Agora, falando numa esfera terrena, Deus quer que você cresça, que você desenvolva, que você frutifique, que você dê testemunhos, e nós vamos falar sobre isso aqui agora. Mas é esse Espírito Santo que nos guia. Às vezes você está meio perdido em algumas coisas, em algumas situações. Meu Deus, me dá uma orientação, Espírito Santo, me ajuda. Querido, deixa eu te falar. Muitas vezes a gente pede ajuda a B, a C, a fulano, a ciclano, e esqueceu, querido, que nós temos o melhor dos orientadores, que é o Espírito Santo de Deus. Pede a Ele. Não estou dizendo, querido, que você não possa ter pessoas que te auxiliem, com quem você conversa. É necessário que tenhamos, sim, sobretudo pessoas idôneas. Amém, querido? Sobretudo pessoas tementes à sua palavra, que façam uso e prática da palavra de Deus. Você pode, sim, pedir conselho, sim, conversar, sim, pedir uma orientação, sim. Por que não? Claro que sim, irmão. Mas primeira coisa, primeira pessoa a quem nós devemos nos dirigir, se estamos com dúvida, com medo, ou sem saber a direção, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele vai nos guiar, querido. A Bíblia, querido, vai dizer que é a palavra de Deus que faz o homem dar o passo correto, sabe? Sobre a tutela do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo nos guia. Isso está lá em João, capítulo 16, versículo 3. Coloca aí, irmão, para não ficar nas minhas palavras, para a gente embasar o texto, a leitura, a fala. Aleluias. Treze, isso. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará, aleluias, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo, querido. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes, quando a gente pensa no guiar do Espírito Santo, a gente fica muito atrelado a isso aqui, ó, sabe? Ao terreno,
algo que é visível, algo que é material, sabe? É claro que ele nos orienta nisso também, ele é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, querido, ele também quer te orientar, nos orientar concernente à nossa vida espiritual, como deve ser o nosso comportamento, como tem que ser a nossa atitude diante, querido, do sistema que está aí, nos sufocando. É o Espírito Santo. Porque as propostas, elas aparecem, irmão. Os convites, eles vêm, sabe? E a dificuldade que às vezes estamos passando nos leva meio que ficar cegos a respeito da direção do Espírito Santo de Deus. Será que isso é de Deus? Será que não é? Será que se eu fizer isso, sabe, o Espírito Santo está me direcionando nisso? Será que sim? Será que não? Irmão, vai pedir, vai orar, vai conversar, vai ler, vai meditar. Pergunta e cala para escutar a resposta, porque ele vai te responder, eu creio. Ele vai guiar, querido, nossos passos. E ele não vai guiar, querido, por ele mesmo. Ele vem com essa missão, está escrito ali. Ele vai falar daquilo que ouviu. Eles conversam entre eles, aleluia. Meu Deus, isso é poderoso demais. Que o Espírito Santo possa nos guiar, querido, em tudo. Que não venhamos a dar um passo, querido, nem para a direita, nem para a esquerda, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? E que em toda a verdade ajude a entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus. É muito forte, querido, a ação dele em nós. É muito, muito, muito mesmo. A quarta coisa, querido, e falta só mais uma para a gente encerrar, o Espírito Santo nos dá poder, querido. Eis aqui uma questão, irmãos. Nos dá poder. Isso, por si só, já infla. Amém ou amém, irmãos? O ser humano, ele já fica como? Cheio, né? Eu vou querer esse poder. Espírito Santo me dá esse poder. Espírito Santo, eu quero esse poder. Espírito Santo, me enche com esse poder. Sabe, querido? Porém, meus irmãos, o poder que o Espírito Santo nos dá, irmãos, não é para você sair por aí, sabe, se gloriando, se achando melhor, crescendo, querendo aparecer mais do que o próprio Deus, achando-se a quarta pessoa da Trindade. Deixa eu te falar, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar poder, mas não é para você agir com a força do teu braço, sabe, é para você agir na força do Espírito Santo. A força é Ele que te dá, mas é para você agir nessa força, para glorificar a esse Espírito Santo, para glorificar o nome de Jesus, para glorificar o nome de Deus. Vemos homens de Deus aí, irmãos, orando e enfermidade sendo curada, poder do Espírito Santo, e é para isso mesmo que o Espírito Santo enche-nos de poder. Fique em Jerusalém para que do alto sejam cheios do poder, mas esse poder tem uma função, querido, tem um propósito, sabe? Tem uma missão para esse poder que Deus nos dá, entende? O irmão, quando sobe para pregar misericórdia, o fogo cai. Se esse fogo cair e vida for transformada, querido, glórias a Deus. É para isso que o Espírito Santo dá esse poder, para vidas serem transformadas, para vidas serem, sabe, convencidas do seu pecado, para pessoas que estão enfermas serem curadas, sim, pelo poder da imposição das mãos do homem cheio do poder de Deus. Mas para que isso seja transformado em glória para o nome dele. Não é para dizer que a minha igreja é lotada porque eu sou bom. E tem pessoas assim. Nós sabemos que tem. Mas não é para isso. O poder do Espírito Santo não é para eu ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. O poder do Espírito Santo é para que eu me torne menor do que todo mundo. E o nome de Deus cresça cada vez mais através da ação do Espírito Santo de Deus na minha e nas nossas vidas. Aleluia!
Glórias a Deus! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Para que poder? Para testemunhar de Jesus para aqueles que estão lá fora, irmão. Minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Agora eu sou uma testemunha dessa transformação, irmão. E isso não é glória para mim, amados. Isso é glória para Ele. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar de Jesus e da sua obra redentora. Aleluia, sem o agir do Espírito Santo, igreja, não podemos cumprir a grande comissão e testemunhar de Deus para o mundo. E aí tem pessoas achando, pastor, que o poder de Deus é para andar de Hilux. Nada contra, mas não está escrito isso. O poder de Deus é para testemunhar, sabe? É para fazer a diferença na vida de outras pessoas. O Espírito Santo, ele vem na minha e na tua vida, ele está em mim e você, sabe, para fazermos a diferença na vida de outras pessoas. Estou lembrando aqui, querido, de Filipe pregando em Samaria. Na época de Filipe, na época dos apóstolos, Samaria era um grande centro, sabe? Era referência naquele lugar. E diz a Bíblia que Filipe estava ali, querido, pregando, e pessoas estavam entregando suas vidas para Jesus, pessoas estavam sendo curadas. Para isso que o poder está em mim e você, para você orar em nome de Jesus, a enfermidade bater em retirada, em nome de Jesus, o espírito maligno bater em retirada, sabe? Para isso que o Espírito Santo ele está habitando em mim e você, e fiquem até serem cheios de poder para dar testemunha. A Bíblia vai dizer que Filipe estava ali pregando, sabe? De repente ele recebe do Espírito Santo. Ei, sai aí dos holofotes de Samaria e vai lá para a estrada no deserto, que tem alguém lá que precisa que tu ensine para ele. O poder do Espírito Santo é para isso, irmão. Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 28, de 18 em diante, é-me dado todo o poder. Agora vão. Transmitir o poder, né? Agora vão. Vamos ler, querido? Mateus. Vamos ler? Tem tempo aí. Aleluia. Mateus capítulo 28, do 18 em diante, diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade, ou seja, poder, me foi dado no céu e na terra. Aleluia. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: e me foi dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Não ficou nada para trás. Todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. O poder, querido. Jesus falou, fiquem aí, até serem revestidos. É para isso aqui. O mesmo poder que estava em Jesus, agora ele transfere para os discípulos. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, mas não só faça isso, também ensinando-os. Ensinem. Vocês agora têm poder, vocês agora têm autoridade. Eu vos estou dando autoridade, poder, o poder que está em mim, agora está em vocês. Agora vou, sabe, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Jesus, o Espírito Santo, aleluia, que nos enche da sua presença para impactarmos vidas, aleluia, que estão sedentas pela palavra de Deus. Não me torno melhor, mais forte, mais bonito, mais nada do que ninguém, querido. Muito pelo contrário. Isso me dá uma responsabilidade muito grande. Porque agora eu sei, querido, que o Espírito Santo está aqui e eu tenho em Deus, aleluias, ferramentas para, através da palavra, do falar da palavra de Deus, da propagação do Evangelho da cruz, de transformar vidas, como a minha outrora foi transformada, aleluia. Aleluias, aleluias. O 19, importante, já li ali, né? Então, irmãos, nós não podemos negligenciar a busca, precisamos ser intensos. Quando você sentir que está um pouquinho frio, contato com o Espírito Santo está quase apagando, está muito distante do braseiro, se joga, irmãos. Aleluias. Última coisa aqui, querido, para a gente terminar. O Espírito Santo nos ajuda a termos uma vida de piedade. O mesmo Espírito Santo que está nos capacitando, nos dando força e entendimento, que está nos guiando, aquele Espírito Santo que nos limpou por dentro e melhorou muito por fora. Diz os irmãos aí que eu era mais feio do que o que eu sou hoje, mas em Cristo eu me tornei como meus filhos estão começando a dizer, né? Estou um coroa decente, dá para ver. Mas o Espírito Santo, ele trabalha profundamente e nós não podemos negligenciar a busca por esse Espírito Santo. E esse mês será um mês intenso, sobre falando, ensinando, explicando a relevância do Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito, querido, é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo em nós nos faz agora, querido, manifestar esse tipo de vida, sabe? Uma vida agora piedosa, uma vida mansa, sabe? Uma resposta branda, sabe? Uma fala doce, adocicada pela ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos grosseiros, amém ou não amém, querido? Esses dias, confesso aqui o meu pecado, eu dei 2 respostas para minha esposa e ela me puxou o paletó, né? Vamos dizer assim, vamos ficar quieto, me puxou o paletó, sabe? Porque o Espírito Santo, ele nos dá e coloca em nós e nos ajuda a vivermos o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, querido, aponta para a piedade. E eu estava esses dias, irmãos, indo com um passageiro, do nada eu vi um carro parado, meio atravessado, mas só quando você está com um passageiro é diferente que você está sozinho, sabe? Mas mesmo assim eu fui impulsionado a ligar o pisca-alerta e meio que inclinar, mas quando eu olhei eu vi que já tinha umas 3 pessoas bem maiores do que eu, ajudando o senhor e a senhora a tirar o carro do meio da pista. Mas eu, pelo Espírito Santo de Deus, eu fui impulsionado, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, uma vida piedosa, querido, que percebe, nós somos igreja é um organismo vivo, e nós precisamos sentir a necessidade do nosso próximo, e isso, querido, quem gera em nós é o Espírito Santo de Deus. Não é porque o irmão Ronildo é doce além da conta, é adocicado, não. É porque ele habita aqui. E ele habita aí também. Posso ouvir um amém? Ele habita aí também, irmão.
O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida piedosa e produzir frutos que glorificam a Deus. Sem o agir do Espírito Santo, não podemos viver uma vida que agrada a Ele. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, querido, nós estamos satisfeitos com a água aqui. Mas quando a água está no teu tornozelo, querido, é você que dirige o teu passo. Quando a água está na altura da tua perna, querido, é você que diz para onde quer ir, é a sua mente que te conduz. A água, querido, quando está nos teus ombros, nos teus lombos, ainda aí é você que vai, você consegue, teu pé está no chão, você está firmado lá no solo, sabe? E você consegue se segurar, você consegue direcionar o teu passo para a direita, para a esquerda, sabe? Mas muitas vezes, querido, o que Deus está esperando de nós, o que o Espírito Santo quer de nós, é que eu estou aqui, eu desça para cá e Ele controle, guie, direcione o meu próximo passo, o teu próximo passo, para a glória do nome dEle. Aleluia! Falta de costume, velho. Entende, irmãos? Submerso, querido. Precisamos nos submergir nas águas do Espírito Santo. De uma forma, querido, a não ser mais nós a segurar a ação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Mas o próprio Deus, através dele, do Espírito Santo, possa nos guiar, nos direcionar, nos levar a viver uma vida de adoração, louvor e de agrade, e que agrade a Ele. É o Espírito Santo, irmão, que faz em nós. Eu não sei como vai ser esse mês para você, mas eu já vou te adiantando, se você deixar, o Espírito Santo vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, na tua família, na tua empresa, no teu ministério. Aquela causa que talvez você esteja pensando, essa aí já era, já até deixei de lado, isso aí Deus já decretou, não quer mais. Ei, esse mês é o mês de mergulharmos nas águas do Espírito e vivermos coisas poderosas dele. Aleluia! Quando aplaudir a Ele, querido, Ele é digno, ou não, mas Ele merece, querido. Aleluia! Gálatas capítulo 5, vamos contextualizar os frutos do Espírito. E esse poder, querido, que anteriormente nós falamos, que nos é dado pelo poder, pelo Espírito Santo, é exatamente, querido, para nos capacitar, sabe, a praticarmos esses frutos. Nós precisamos, sabe, exalar esses frutos por onde a gente passa, onde quer que a gente esteja, sabe? As pessoas, o mundo, sabe, aquele dá testemunho de Jesus, é através dos frutos do Espírito Santo. Ninguém dá testemunho de Jesus se não for pelos frutos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Quando você deixa fluir, sabe, esses frutos na sua vida, você está dando testemunho de Jesus na sua vida. Não existe testemunho de Jesus na nossa vida sem os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. E 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém, querido? O fruto do Espírito, amor. É o Espírito Santo que planta em nós.
Ele está aí. Deixa ele agir, deixa ele trabalhar, que esse amor ele vai aflorar e as pessoas vão ser impactadas por esse amor, fruto do Espírito Santo. Gozo, sabe? Aquela tranquilidade, sabe? As coisas nem tá muito boa, mas eu estou prazeroso porque eu tenho aquilo que é mais importante na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida, sabe? As coisas estão meio complicadas, mas eu estou gozado em Jesus. Eu tenho gozo em Cristo, sabe? Eu não reclamo, sabe? Eu corro atrás. Eu tenho, sabe, descanso, porque eu tenho Jesus e Ele gera esse gozo em mim. Ele gera esse gozo em nós, sabe? Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Paz. A paz que excede todo entendimento, querido, vem de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Longanimidade. Longânimo, querido. Sabe? Extensão. Coisas grandes. Não é aquela coisinha mirrada, sabe? Eu sou longânimo em Cristo. O Espírito Santo me permite isso. Eu sou uma pessoa longânima, irmão. Tu sabe quantos anos tu vai viver? Eu não sei, querido. Mas esses que eu estou vivendo e os que eu vou viver, se assim Deus permitir, eles são longânimos, eles são de alegria, eles são de paz, porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Jesus está comigo, conosco, todos os dias. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer, querido, que precisamos contar os nossos dias para que eu consiga ter um coração sábio e entenda, querido, que longanimidade não tem nada a ver com 200 anos. Tem uma menina, querido, que eu vejo um vídeo às vezes, alguns aqui vão pescar o que eu estou dizendo, que ela viveu 14 anos, fez uma obra maravilhosa, sabe? Foi uma menina cheia de Deus, fez a diferença na vida de várias outras crianças, deixou um legado. Eu pergunto, qual foi o tipo de vida dessa menina? Foi uma vida de amor, foi uma vida de gozo, foi uma vida de paz e foi uma vida longânima. Fez tudo o que pôde no tempo que teve. Longanimidade. Não perca tempo, irmão. Glorifica a Deus com a tua vida na longanimidade do teu tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Querido, hoje o mundo está carente de mansidão e também de temperança. Tem pessoas muito exacerbadas, muito exageradas, sabe? Às vezes a gente se depara com situação que a gente fica, meu Deus, para que tudo isso, né? Não precisava tudo isso. Exagero, né? Mas às vezes a gente não entende que a gente tem essa compreensão porque nós temos Ele. Aleluia. Nós temos e eles não têm. Que você possa ser instrumento de Deus para que aqueles que não têm possam ter a paz do Espírito Santo que eles precisam. Amém, querido? Glórias a Deus. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fruto do Espírito Santo. Meu Deus. Se a gente for falar do Espírito Santo, a gente fica a noite toda aqui, querido. Mansidão e temperança, querido. A temperança é fundamental na nossa vida. Já viu crente destemperado? Eu já, querido. Crente destemperado. Uma vez eu perdi a temperança. Sabe? Acontece. Mas nós precisamos pedir a Deus, através do Espírito Santo, querido, para nos dar temperança. Sabe? Palavra no seu tempo certo. O tom certo, sabe? Calar se necessário. Isso é temperança. Se possível, nem fala. Porque às vezes quando você começa a falar, querido, você está correndo o risco de perder a temperança. Está correndo o risco de a tua mansidão ir para o espaço. Então muitas vezes é melhor a gente ficar quietinho, caladinho. E aí depois o Espírito Santo vai massageando. Aleluia.
Vai massageando o teu coração. Vai massageando a tua mente, a tua cabeça. Vai acalmando os teus nervos. E aí você entende, esse Espírito Santo é lindo demais. Porque se eu falo... Amém ou não amém, querido? Tem hora que é melhor a gente ficar calado? Temperança, irmão. Domínio próprio, controle, autocontrole. Que o Espírito Santo de Deus, querido, possa trabalhar em nossas vidas, em todas essas áreas, as quais foram pontuadas aqui, querido. Essas áreas, querido, são basicamente a base da nossa vivência, querido. É a base de uma vida cristã, entende? Que o Espírito Santo, aleluia, possa nos convencer que somos pecadores e que precisamos de Cristo cada vez mais. Que o Espírito Santo, aleluia, possa finalizar ou terminar essa obra regeneradora que talvez ainda esteja no processo em mim e em nós. Aleluia! Que o Espírito Santo possa continuar te guiando pelo caminho da verdade e que a palavra de Deus, que é outra luz, ela continue a clarear o teu caminhar. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus possa derramar poder do alto sobre a tua vida para você ter condições de cumprir o propósito e o teu chamado e sem abrir mão de fazer aquilo que Jesus tem te comissionado para fazer. Aleluia! Que o Espírito Santo te ajude, glórias a Deus, a viver aquilo que Deus tem para você viver nesse tempo chamado hoje, um ano extraordinário. Ainda faltam 5 meses, irmão, e eu creio que através do Espírito Santo de Deus viveremos coisas extraordinárias para a glória do nome dele. Levanta, dá um pulo, dá um glória, aplaude a ele, ao Espírito Santo que nos lavou, que nos encheu, que não nos deixa só, que nos fortalece, que faz todos os dias sairmos da nossa casa, que nos guarda na ida, na volta, e que nos dá força para dizer que o Senhor é Deus, que Ele salva, que Ele liberta, e que somos salvos pelo sangue de Jesus, porque o Espírito Santo já otorgou a nossa salvação. Aleluia! Glórias a Deus! Tem aquele louvor, irmão? Aleluias! Vem, Espírito Santo de Deus! Queremos mais de Ti! Precisamos mais de Ti, Espírito Santo! Visita a Tua igreja, Espírito Santo! Tira aquilo, Senhor, que não te pertence! Tira aquilo que não vem de Ti! Tira de nós, Espírito Santo! Tira o comodismo, Espírito Santo! Tira o egoísmo, Espírito Santo! Trabalha em nós, Espírito Santo! Faz em nós, Espírito Santo! Completa, Espírito Santo! A obra que já está iniciada nas nossas vidas, porque está escrito: aquele que começou na boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória, 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 aleluia. Aleluia. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Aleluia. que desce como fogo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Vem, Espírito Santo. E enche-me de Oh, Espírito Santo, estamos aqui. Espírito, Aleluia. que desce como fogo. Oh, vem como em Pentecoste.
aleluia. ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste, vem E enche-me de novo, Espírito, Espírito, nós clamamos, que desce como fogo, vem, vem, vem sobre nós, vem como em Pentecoste. e enche-me de vem como fogo, vem como fogo, vem como fogo, vem como fogo, Espírito, Espírito, Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por habitar, Senhor, em nós. Muito obrigado por ser o Senhor dessa igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado por nos guardar. Obrigado por nos fortalecer. Obrigado por nos guiar. Aleluia! Como em Pentecoste, e enche-me de novo, eu te quero mais, Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecoste, eu te quero, e enche-me de novo. Aleluias, aleluias, aleluias. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para trabalhar em nós, para ministrar nossas vidas, Senhor. Para ocupar, Senhor, nosso coração, para ocupar a nossa mente, para transformar, Senhor. Fica à vontade para bagunçar, tirar tudo do lugar, Espírito, e arrumar do teu jeito, ó Deus. Fica à vontade, Espírito Santo. Eis a tua igreja, Espírito Santo, sedenta. Eis a tua igreja, dependente de ti, Espírito Santo. Eis a tua igreja. Aleluias, glórias ao teu nome. Seja glorificado, seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, eu não sei se existe no nosso meio, entre nós, alguém que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se tem alguém que, por qualquer razão, se afastou, deixou os caminhos do Senhor. Não sei. Mas se tiver, você está com a oportunidade. Hoje é o dia, querido. E o Espírito Santo quer te abraçar de novo. Quer te aquecer, sabe? Quer continuar a fazer a obra de regeneração na tua vida.
a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Fica à vontade. Se você deseja, fala com Ele. Coloca a tua vida diante dEle. E se quiser dar um passo, vem aqui à frente, a gente vai estar orando. Mas fica à vontade. É você e Ele. É você e o Espírito Santo de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, Ele quer muito. Ele deseja muito. Ele ama a sua vida, as nossas vidas. Ele quer mudar a história das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo forje em nós os seus frutos para a glória do nome do Senhor. Amém?